Olá, eu estou aqui no Memorial de Jerusalém e eu quero falar com vocês a respeito do 11º filho de Jacó, José. Quando José nasceu, este nome foi escolhido, pois significa aquele que acrescenta. E expressava o desejo que Raquel tinha de que José não fosse o único filho. Ela já havia concebido 2 vezes através de Bila, sua serva, mas José era especial porque havia nascido de seu próprio ventre. José também foi muito amado por Jacó, seu pai, que presenteou a ele com uma túnica colorida. Esse presente era especial, pois expressava o desejo que Jacó tinha de que um dia José viesse a se tornar líder naquela família. A preferência do pai, o presente especial e os sonhos proféticos que José teve a respeito da superioridade dele sobre os seus irmãos, fizeram de José o alvo do ódio e da inveja dos próprios irmãos. Quando José tinha 17 anos de idade, foi vendido a uma caravana de mercadores e levado ao Egito, onde se tornou escravo. Após muitos anos como escravo, José foi injustiçado. Uma mentira levou ele a ser preso e lançado em uma prisão. Porém, diante de todas essas dificuldades, José nunca perdeu a sua confiança em Deus. Passados anos, Faraó, o rei do Egito, teve uns sonhos muito estranhos e quis saber o significado, a interpretação destes sonhos. Os magos e os sábios do Egito não tiveram resposta. E José, que já havia mostrado seu relacionamento com Deus na interpretação de sonhos difíceis, foi tirado da prisão, levado à presença de Faraó e guiado por Deus. José disse a Faraó que os sonhos que ele havia tido eram um aviso divino sobre 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita seca. Faraó ficou impressionado com a inteligência, com a sabedoria de José e o nomeou governador de toda a terra do Egito. Passados 7 anos de muita fartura e prosperidade, vieram os 7 anos de muita fome e muita seca. E pessoas de todas as partes vinham até o Egito comprar mantimentos com José. Inclusive, os irmãos de José vieram até ele com esse propósito. José poderia se valer da sua condição de governador e executar vingança sobre os irmãos. Mas ele entendeu que as dificuldades que ele havia superado haviam o preparado para aquele momento. A história de José nos ensina que, mesmo que nós venhamos passar todo tipo de injustiça, e isso nos leve aos lugares mais profundos, jamais devemos perder a nossa fé e a nossa confiança em Deus. José tratou os seus irmãos com justiça, com amor, se revelou a eles e os irmãos levaram a notícia até Jacó de que o seu filho querido ainda estava vivo e era governador de todo o Egito. Jacó, mais do que depressa, reuniu toda a sua família e foi se encontrar com José no Egito. José, no Egito, havia se casado com Asenate e ele teve 2 filhos, o primeiro deles, Manassés, e também Efraim. Passados 17 anos, Jacó, já com idade avançada, chegando ali os seus últimos dias, reuniu seus 12 filhos e os abençoou. Porém, a bênção dada a José foi muito maior. Jacó também abençoou aos filhos de José como se fossem seus próprios filhos. E destes 2 filhos de José, Efraim e Manassés, surgiram 2 tribos muito importantes na terra de Canaã. José viveu até os 110 anos de idade. E quando chegou os seus últimos dias, ele foi sepultado no Egito com todas as honras de um governador. Porém, fez os seus irmãos fazerem um juramento de que, quando o povo de Israel deixasse o Egito, os seus ossos não ficariam para trás. Bom, passaram-se muitos séculos até esse juramento ser cumprido, mas quando Moisés, pela poderosa mão de Deus,
libertou os filhos de Israel da escravidão, a memória de José não ficou para trás. Isso nos mostra que vale a pena, sempre vale a pena a pessoa crer, confiar e perseverar nessa confiança. Bom, pessoal, se vocês querem saber mais a respeito dessas histórias, você pode estar aqui nesse lugar, fazendo um tour no Jardim Bíblico do Templo de Salomão. Você pode ter mais informações através do nosso site e também através das nossas redes sociais. Que Deus ilumine a sua vida.